Quando o céu deixou de ser apenas o lar dos deuses e os anjos desceram para caminhar entre nós, tudo mudou. Segredos proibidos, gigantes indomáveis e um poder celestial. Nunca antes visto, começaram a desmoronar a Terra, tal como a conhecíamos. O que você está prestes a descobrir não é apenas um relato de rebelião divina, mas uma jornada entre os mistérios mais sombrios do universo, onde os limites entre o bem e o mal se desvanecem. Desde a descida dos anjos até o julgamento final, cada passo nesta história muda para sempre nosso entendimento do destino humano. Número 1. Os vigilantes e os Nefilim. Em um tempo muito antigo, os céus guardavam um grupo de anjos conhecidos como os vigilantes. Sua missão era vigiar a humanidade, observando de cima sem intervir. Mas algo extraordinário aconteceu. Esses anjos começaram a sentir uma atração pelas filhas dos homens, que, segundo o relato, eram de uma beleza excepcional. Apesar de seus deveres celestiais, não puderam resistir à tentação e desceram à terra, desobedecendo assim à vontade de Deus. O que aconteceu depois foi algo inimaginável. Eles se uniram a essas mulheres e, fruto dessa união, nasceram os Nefilim, uma raça de gigantes que superava qualquer ser humano em tamanho e força. Os Nefilim não eram simplesmente seres enormes, traziam consigo uma aura de poder que os tornava temidos por todos. No entanto, esse poder não era apenas físico. Eles também traziam consigo uma natureza caótica e corrupta que provocou grandes distúrbios no mundo. A paz e a ordem que os vigilantes deveriam proteger se desmoronaram, e o mal começou a se propagar a um ritmo alarmante. O comportamento desses gigantes e a influência dos vigilantes que os haviam gerado alteraram o curso da história, gerando um desequilíbrio que afetou a humanidade e a criação própria. Os vigilantes, em sua rebelião, não apenas se uniram com as mulheres humanas, mas também ensinaram segredos proibidos. Esses conhecimentos incluíam a criação de armas, técnicas de magia e outras artes que Deus havia reservado apenas para os céus. Com esses novos conhecimentos, os humanos começaram a desafiar a ordem natural, utilizando esses saberes para fins obscuros. As guerras, a violência e a destruição se espalharam rapidamente, e o que antes havia sido uma criação harmoniosa, agora se encontrava à beira do colapso. À medida que os Nefilim se fortaleciam, sua natureza destrutiva se tornou imparável. Eles não apenas dominavam os homens com sua imensa estatura e força, mas também semeavam o caos por onde passavam. Os povos e as cidades sofriam sob seu jugo. E a corrupção que traziam consigo chegou a tal ponto que a própria terra parecia desmoronar sob sua influência. Tudo que os vigilantes haviam jurado proteger se transformou em pó sob o domínio de seus próprios descendentes. Número 2. O castigo dos vigilantes e dos Nefilim. Após a rebelião dos vigilantes e o nascimento dos Nefilim, o caos que eles provocaram foi tão imenso que Deus não pôde ignorá-lo. Mas o que uma vez foi uma criação perfeita, havia se corrompido por causa dos segredos proibidos que os vigilantes haviam compartilhado com os humanos. O mal reinava sobre a terra, os Nefilim haviam se tornado uma força destrutiva, e a humanidade, sob sua influência, havia perdido seu caminho. O único caminho para restaurar o equilíbrio era um castigo divino que afetaria tanto os vigilantes quanto seus descendentes. Os vigilantes, que originalmente tinham a missão de vigiar a humanidade, haviam traído seu dever. Ao descerem à terra e tomarem mulheres humanas como esposas, eles violaram as leis divinas. Não apenas geraram os Nefilim, mas também trouxeram consigo conhecimentos reservados para o céu e a humanidade. Não estava preparada para lidar com esses segredos. Através desses conhecimentos, os humanos adquiriram a capacidade de criar armas e usar magia, o que levou a guerras e destruição. Tudo que os vigilantes fizeram foi contra os desígnios de Deus, e isso não ficaria impune. O castigo veio em duas partes. A primeira, dirigida diretamente aos vigilantes, foi severa e definitiva. Deus os condenou a serem encerrados em um abismo, um poço de fogo do qual nunca poderiam escapar. Esses anjos caídos, que uma vez caminharam pelos céus, agora estavam desterrados para sempre, isolados nas profundezas desse poço ardente.
Lá, seus lamentos e arrependimentos não serviriam de nada. Estavam além do perdão, e seu destino era sofrer eternamente por terem traído a confiança de Deus. O que lhes aconteceu foi um lembrete de que até mesmo os seres mais poderosos devem prestar contas quando desafiam a ordem divina. A segunda parte do castigo foi ainda mais devastadora, o grande dilúvio. Este evento não apenas puniria os vigilantes, mas também acabaria com os nefilins e com toda a humanidade corrupta. Deus decidiu que a terra precisava ser purificada, e a única maneira de fazer isso era através de uma inundação massiva que apagasse todos os vestígios do caos que os vigilantes e os nefilins haviam semeado. O dilúvio não foi apenas uma simples tempestade, foi uma catástrofe em escala divina, projetada para erradicar tudo que havia sido corrompido. Os nefilins, os gigantes que uma vez dominaram os humanos, foram varridos pelas águas do dilúvio. Nenhuma de suas habilidades físicas nem sua força pôde salvá-los deste julgamento divino. À medida que as águas subiam, eles eram engolidos pela imensidão do oceano que cobriu toda a terra. Assim terminou a existência dos Nefilim, uma raça amaldiçoada desde sua criação, condenada a desaparecer junto com as cidades e povos que haviam destruído. Número 3. As visões e profecias de Enoque. Em meio ao caos e à corrupção que os vigilantes trouxeram à terra, Enoque, um homem justo e fiel, foi escolhido por Deus para receber visões e profecias divinas. Através dessas mensagens celestiais, Enoque pôde vislumbrar o destino da humanidade, o juízo final e a chegada do Messias. Essas visões não apenas lhe mostraram o futuro, mas também a própria estrutura do universo e o papel que os seres celestiais desempenhariam. Dos eventos que virão. Uma das primeiras visões que Enoque recebeu foi sobre o juízo final. Nesta revelação, foi mostrado a ele como os ímpios seriam finalmente punidos por seus atos, enquanto os justos seriam recompensados. Enoque viu como as almas dos justos ascendiam aos céus, onde seriam recebidas com honra, enquanto os ímpios seriam lançados em um lugar de tormento eterno. Esta visão não falava apenas de um futuro distante, mas também da iminente purificação que a humanidade enfrentaria devido à corrupção provocada pelos vigilantes. Além das visões sobre o juízo final, Enoque foi testemunha da chegada do Messias. Em suas revelações, o Messias não seria apenas um salvador, mas também um juiz justo que traria equilíbrio à criação. Este conceito foi revolucionário, pois mostrava uma figura divina que não apenas resgataria os justos, mas também imporia justiça aos malvados. A ideia de um Messias redentor e justiceiro ressoou profundamente nas crenças religiosas que surgiriam mais tarde, especialmente na teologia cristã. As visões de Enoque também lhe permitiram ver além da terra, em direção aos céus e ao cosmos. Nessas revelações, foram mostrados a ele os segredos do universo, como as estrelas e planetas seguiam uma ordem divina e como os anjos tinham um papel essencial em manter esse equilíbrio. Através de suas visões, Enoque compreendeu que a criação não era apenas uma entidade física, mas uma manifestação do poder divino, em todas as suas formas. Essas revelações ofereciam uma nova perspectiva sobre o papel de Deus no universo e a ordem celestial. Número 4. O Filho do Homem. Uma das visões mais impactantes que Enoque recebeu foi a do Filho do Homem. Neste contexto, o Filho do Homem aparece como uma figura celestial poderosa, a quem é concedida a autoridade para julgar a humanidade e os seres celestiais, incluindo os vigilantes. Esta revelação foi especialmente importante, pois introduziu um conceito revolucionário para sua época, um Salvador divino que traria julgamentos à humanidade, justiça e redenção. O interessante dessa figura é que ela não só tem o poder de salvar, mas também de julgar, o que a torna uma dualidade que atrai tanto a esperança quanto o temor. O Filho do Homem é apresentado como uma figura maior que o homem, majestosa que viria nos últimos tempos para restaurar a ordem no universo. Enoque, em sua visão, o descreve como alguém que recebe o poder diretamente de Deus, o único capaz de dirigir o destino dos seres humanos e celestiais. Ele não só traz consigo uma mensagem de esperança para os justos, mas também de castigo para os malvados. Sua chegada marca o fim dos tempos.
tal como os conhecemos, já que sob seu mandato, todas as contas pendentes serão saldadas. O impacto da visão do Filho do Homem vai além da própria figura. Enoque contempla como este ser celestial desce à terra e toma o controle da criação, mostrando o verdadeiro poder divino. Os reinos caem, as injustiças são erradicadas e a terra retorna ao seu estado original de pureza e ordem. Esta visão é uma promessa para os malvados. Um aviso. Todo aquele que viveu na corrupção, que causou dano ou seguiu os caminhos dos vigilantes, não terá lugar na nova ordem que o Filho do Homem estabelecerá. Este conceito do Filho do Homem é também um prelúdio à ideia do Messias, que mais tarde se consolidaria nas crenças religiosas. A visão de Enoque fornece uma imagem clara e poderosa dessa figura redentora. Um ser que não apenas salvaria os humanos do pecado, mas também os guiaria para um futuro de justiça e equilíbrio. A dualidade desse personagem, como salvador e juiz, o transforma em um símbolo que ressoaria ao longo dos séculos, influenciando a formação de conceitos teológicos, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. A chegada do Filho do Homem não é apenas um evento futuro na visão de Enoque, mas também uma forma de restaurar a ordem cósmica que os vigilantes haviam corrompido. Sua presença marca o fim da rebelião e da desobediência. Os anjos caídos que uma vez dominaram a terra e corromperam a humanidade não terão escapatória diante do julgamento do Filho do Homem. Este será seu castigo final e, com sua queda, também será destruído o último vestígio de corrupção que existia no mundo. Número 5. A cosmologia no livro astronômico. Uma das partes mais fascinantes do livro de Enoque é o que se conhece como livro astronômico. Aqui, Enoque é levado através dos céus por um anjo que lhe revela os segredos do universo, mostrando-lhe uma cosmologia completamente diferente da que os humanos conheciam. Neste relato, o céu não é apenas um lugar distante onde habitam os seres divinos, mas um sistema vivo e ordenado, onde as estrelas, os planetas e outros corpos celestiais têm um propósito divino. Enoque é testemunha de um universo cheio de vida e movimento, onde as estrelas não são simplesmente esferas brilhantes, mas seres com consciência e propósito. Cada estrela segue um caminho predeterminado, guiada pelas mãos dos anjos, que asseguram que tudo no cosmos se mantenha em equilíbrio. As estrelas representam a ordem celestial, uma manifestação do poder divino no céu. Este conceito de um cosmos vivo, onde tudo está interconectado e tem um propósito maior, é revolucionário para sua época e confere uma nova dimensão ao entendimento do universo. À medida que Enoque percorre os céus, são mostrados a ele os ciclos do Sol e da Lua, como cada um tem sua própria missão e como seus movimentos são perfeitamente coordenados pelos anjos. Cada amanhecer e entardecer, cada fase da Lua, é parte de um plano divino, onde não há espaço para erro ou caos. Tudo segue um padrão desenhado por Deus, e cada detalhe tem uma razão de ser. Este conceito de um universo perfeitamente regulado traz consigo a ideia de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma ordem subjacente na qual tudo tem seu lugar. O livro astronômico também explora a conexão entre o celestial e o terrenal. Através dessas visões, Enoque compreende que o que acontece nos céus afeta diretamente a Terra. As estações, o clima e os ciclos da natureza são o resultado da influência celestial. Os anjos que manejam os corpos celestiais também têm um papel na manutenção da vida na Terra. Este vínculo entre o céu e a Terra reforça a ideia de que a criação é um sistema interconectado, onde cada parte depende da outra para funcionar corretamente. Enoque, maravilhado com o que vê, também é testemunha de algo inquietante. Nem todas as estrelas seguem o caminho que lhes foi atribuído. Algumas se desviam, perdem seu rumo e caem na escuridão. Essas estrelas rebeldes representam os anjos caídos, aqueles que, como os vigilantes, desobedeceram às ordens divinas e desceram à terra para corromper a humanidade. Esta imagem das estrelas caídas é poderosa, mostrando como mesmo nos céus existe a tentação de se desviar do caminho correto. Número 6. Os sonhos simbólicos de Enoque.
Entre as experiências mais intrigantes de Enoch estão os sonhos simbólicos, uma coleção de visões oníricas que contam a história da humanidade desde sua origem até o estabelecimento do reino messiânico. Nesses sonhos, Enoch se encontra imerso em um mundo de símbolos, onde os eventos da história humana e divina são representados através de imagens carregadas de significado. Cada sonho é uma janela para os mistérios do passado, presente e futuro, mostrando como o bem e o mal têm interagido ao longo do tempo. Um dos sonhos mais impactantes que Enoch experimenta é aquele em que observa a criação do mundo. Em sua visão, ele vê como os elementos da natureza tomam forma sob a supervisão divina. Montanhas, mares e céus emergem do caos, estabelecendo as bases da ordem na Terra. Tudo parece perfeito, uma manifestação da vontade de Deus, até que aparece a figura dos vigilantes. Esses anjos caídos irrompem no sonho de Enoch, introduzindo um elemento de caos e desordem que corrompe a beleza da criação. Enoch contempla. Impotente. Como a influência dos vigilantes começa a alterar o equilíbrio natural, semeando discórdia e maldade. Em outro sonho, Enoch é testemunha da chegada dos Nefilim, os gigantes descendentes dos vigilantes e das mulheres humanas. Esses seres imponentes, com seu enorme tamanho e força, dominam o mundo e causam terror nos corações dos homens. Através de símbolos poderosos, Enoch vê como os Nefilim escravizam a humanidade, utilizando seu poder para impor sua vontade e semear o caos. Nesta visão, os Nefilim são representados como montanhas que se movem e esmagam a humanidade. Eles destroem tudo em seu caminho, destruindo tudo que encontram pela frente. A violência e a destruição que provocam são implacáveis, o que leva Enoch a compreender que algo deve mudar para restaurar a ordem. O clímax dos sonhos de Enoch chega quando ele vê o grande dilúvio. Neste sonho, as águas começam a brotar de todas as partes, cobrindo a terra e arrastando tudo em seu caminho. As montanhas, antes imponentes e sólidas, são varridas pelas poderosas correntes e os Nefilim, que antes pareciam invencíveis, são submersos nas profundezas do oceano. Enoch vê como o dilúvio purifica a terra, eliminando o mal que os vigilantes e os Nefilim haviam trazido consigo. Através deste sonho, Enoch compreende que o dilúvio não é apenas um ato de destruição, mas também um ato de renovação, uma segunda chance para a humanidade viver em harmonia com os desígnios divinos. Além desses sonhos apocalípticos, Enoch também tem visões de um futuro mais distante, no qual o reino messiânico é finalmente estabelecido. Neste futuro, o mal foi erradicado e os justos governam a terra sob a orientação de um líder divino. Em seus sonhos, Enoch vê uma cidade radiante, construída com materiais que parecem brilhar com luz própria. As ruas estão cheias de paz e prosperidade, e os habitantes desta cidade vivem em uma felicidade que foi a que mais lhes agradou. Antes parecia inalcançável. Este sonho final dá a Enoch a esperança de que, apesar dos desafios e da corrupção que presenciou, o bem triunfará sobre o mal e a humanidade encontrará sua redenção. Número 7. A queda dos justiceiros. A história dos vigilantes não é apenas de desobediência, mas também de castigo inevitável. Esses anjos, cujo dever era vigiar a humanidade desde os céus, tomaram uma decisão que mudaria o curso da história, para sempre. Decidiram descer à terra e tomar esposas humanas. Através dessa união, geraram os Nefilins, uma raça de gigantes que trouxe caos e destruição à humanidade. No entanto, seu maior pecado não foi apenas sua relação com os humanos, mas o fato de terem revelado segredos divinos que nunca deveriam ter sido compartilhados. A queda dos vigilantes começa com sua decisão de abandonar os céus. Em sua arrogância, acreditaram que poderiam se misturar com os humanos sem enfrentar consequências. Mas o que não compreendiam era que, ao fazer isso, estavam alterando o equilíbrio divino. Seu papel era observar, não participar. Ao desobedecer este mandato, quebraram uma das leis mais sagradas de Deus e o preço que pagariam por isso seria alto. Os vigilantes não apenas geraram os Nefilim, mas também ensinaram aos humanos artes proibidas.
Compartilharam conhecimentos sobre a fabricação de armas, magia e outros segredos que estavam destinados apenas aos seres celestiais. Com esses novos conhecimentos, a humanidade se desviou de seu caminho original, utilizando os ensinamentos dos Nefilim, os vigilantes, para causar guerras, destruição e caos. O que antes era uma criação pacífica e ordenada, tornou-se um lugar de violência e corrupção. E tudo isso foi causado pela desobediência dos vigilantes. O castigo para os vigilantes foi rápido e severo. Deus, ao ver o que haviam feito, decidiu que não poderiam continuar caminhando sobre a terra. Sua desobediência e arrogância não ficariam sem consequências. Foram capturados e lançados em um abismo, o lugar de escuridão eterna, onde estariam confinados pelo resto dos tempos. Este poço profundo e escuro seria sua prisão, o lugar do qual nunca poderiam escapar. Seu castigo foi um lembrete de que até mesmo os anjos, seres de grande poder e conhecimento, não estão acima das leis divinas. Número 8. O julgamento final e o fim do mundo. O julgamento final e o fim do mundo são as visões mais impactantes que Enoque recebe ao longo de suas revelações. Nessas profecias, é mostrado claramente como os justos e os malvados receberão o que merecem no final dos tempos. Este conceito do julgamento universal não se limita apenas aos seres humanos, mas também abrange os anjos caídos, incluindo os vigilantes que desobedeceram às leis divinas. O fim do mundo, tal como Enoque o vê, é um evento apocalíptico em que o universo será purificado do mal, e onde cada ser será julgado de acordo com suas ações. O cenário do julgamento final é aterrorizante e majestoso ao mesmo tempo. Enoque vê como o céu se abre e um trono de luz resplandecente desce. Neste trono, Deus se senta como juiz supremo, rodeado por anjos que assistem no processo de julgamento. Os livros do destino são abertos, e neles estão registrados todos os atos de cada indivíduo. E, seja celestial, não há escapatória nem desculpa possível. Tudo o que foi feito, tanto em segredo quanto à vista dos outros, fica exposto diante do julgamento divino. Neste julgamento, os anjos caídos são os primeiros a serem julgados. Os vigilantes que uma vez que se foram, uma vez desceram à terra para corromper a humanidade, agora se encontram diante do trono de Deus. Apesar de seu grande poder e conhecimento, não podem escapar das consequências de seus atos. Eles são julgados por sua desobediência, por terem revelado segredos proibidos aos humanos e por terem gerado os Nefilim. Seu castigo é severo. Eles são lançados novamente no abismo, o lugar de escuridão eterna, onde não terão descanso. Para eles, não há redenção possível. Seu destino está no céu. Está selado para sempre. O julgamento não se limita aos anjos caídos. Também os Nefilim, os gigantes que dominaram a terra, devem enfrentar as consequências de seus atos. Esses seres que usaram seu poder para subjugar e destruir a humanidade são condenados ao castigo eterno. Seus corpos imensos e sua força descomunal não lhes servem de nada diante do julgamento divino. Eles são apagados da existência, e seu legado de violência e caos se extingue com eles. O julgamento dos Nefilim simboliza a erradicação de tudo o que é corrupto e destrutivo, uma purificação necessária para o renascimento da criação. Depois chega a vez da humanidade. Enoque vê como todos os seres humanos, tanto vivos quanto mortos, são convocados diante do trono de Deus. Cada alma é julgada individualmente e seus atos, bons ou maus, são expostos sem qualquer tipo de ocultação. Os justos, aqueles que seguiram os caminhos divinos, são recompensados com a vida eterna nos céus. Essas almas puras são levadas a um lugar de luz, paz e alegria, onde viverão para sempre sob a proteção divina. Número 9. A exclusão do livro de Enoque da Bíblia. O livro de Enoque é, sem dúvida, um dos textos mais fascinantes, controversos da literatura antiga. Apesar de sua profunda influência nas primeiras comunidades religiosas, tanto judaicas quanto cristãs, o livro foi finalmente excluído do cânon bíblico oficial.
Essa exclusão, no entanto, não se deveu a um simples descuido, mas a uma série de razões teológicas e doutrinárias que o tornaram um texto incômodo para as autoridades religiosas da época. Em seus primeiros dias, o livro de Enoque foi altamente valorizado por diversas comunidades religiosas. Algumas das ideias e visões contidas em suas páginas influenciaram a formação do pensamento escatológico e apocalíptico, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Os relatos sobre os vigilantes, os nefilins, o juízo final e as profecias de Enoque ressoaram profundamente naqueles que buscavam compreender os mistérios do fim do mundo e o papel dos seres celestiais na história da humanidade. De fato, alguns dos textos do Novo Testamento, como a Epístola de Judas, citam diretamente passagens do livro de Enoque, o que demonstra sua importância nas primeiras etapas do cristianismo. No entanto, à medida que a igreja cristã começou a consolidar sua doutrina e a definir quais textos seriam considerados como inspirados por Deus, o livro de Enoque passou a ser visto com crescente suspeita. Um dos principais problemas que os líderes religiosos enfrentaram com este livro foi sua visão sobre os anjos caídos e os vigilantes. A ideia de que os anjos poderiam desobedecer a Deus, misturar-se com os humanos e gerar uma raça de gigantes. Era uma narrativa difícil de aceitar dentro do quadro doutrinário que a igreja estava estabelecendo. Além disso, o livro de Enoque apresentava uma cosmologia e uma escatologia que nem sempre coincidiam com outros textos bíblicos, o que gerou um debate considerável. Outro fator que contribuiu para a exclusão do livro de Enoque foi seu enfoque no conhecimento secreto e proibido. Os vigilantes, ao ensinar aos humanos artes ocultas e tecnologias avançadas, introduzem um tema que é fundamental para o texto: a relação entre o conhecimento e a corrupção. Esta ideia de que o conhecimento pode ser perigoso e que há saberes que os humanos não deveriam possuir foi vista como uma questão problemática por muitos líderes religiosos. Temiam que esse enfoque pudesse gerar uma curiosidade malsã entre os fiéis, levando-os a explorar caminhos proibidos em busca de conhecimento oculto. Não se esqueça de que em cada ato de desobediência, até mesmo os mais poderosos devem prestar contas ao divino,